O marido abandonou a esposa com um pomar morto. Anos depois, ele chorou amargamente ao ver o império que ela construiu. O motor da velha caminhonete de Reinaldo tossiu pela última vez antes de silenciar, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado e ameaçador que o barulho. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha, apesar do calor sufocante que entrava pelas janelas. Olhou para o lado, onde seus dois filhos, Sofia, de 8 anos, e o pequeno Léo, de 5, a observavam com olhos grandes e confusos. Lá fora só havia poeira, mato e a silhueta esquelética de centenas de árvores mortas que se recortavam contra um céu pálido e sem nuvens. Desçam! A voz de Reinaldo cortou o ar, dura e sem emoção. Ele nem sequer a olhou. Seus olhos estavam fixos na estrada de terra por onde haviam chegado, como se já estivesse planejando sua fuga daquele lugar desolado. Reinaldo, onde estamos? Perguntou Helena, sua voz um fio trêmulo. Que lugar é este? Ele finalmente virou a cabeça e o olhar que lhe dedicou foi tão frio que o sangue de Helena gelou nas veias. Não restava nada do homem com quem se casara, apenas um estranho com o rosto endurecido pelo desprezo. É o novo lar de vocês, disse, saboreando cada palavra com uma crueldade deliberada. Um lugar à altura de vocês. Agora desçam e peguem suas coisas. Não tenho o dia todo, a gente me esperando. A menção de gente me esperando foi como uma facada. Helena engoliu em seco, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Pelos filhos, ela tinha que ser forte por eles. Abriu a porta e ajudou Sofia e Léo a descer, que se agarraram às pernas dela como se o chão empoeirado fosse engoli-los. Reinaldo desceu com um pulo e foi para a parte traseira da caminhonete. Com uma fúria contida, começou a atirar as poucas pertences deles no chão. 2 colchões finos e manchados, uma caixa de papelão com roupas usadas e um par de panelas amassadas. Era tudo o que tinham no mundo. Por que você nos faz isso, Reinaldo? Por que aqui? Suplicou Helena, olhando com horror para a cabana miserável de madeira que caía aos pedaços e o campo cheio de árvores secas e retorcidas. Parecia um cemitério de árvores. Reinaldo soltou uma risada seca, sem alegria. Porque estou farto, Helena, farto de carregar vocês. Farto da sua cara triste, das suas reclamações, das crianças sempre precisando de algo. Encontrei alguém que realmente vale a pena, alguém cheia de vida, não alguém que seca tudo ao seu redor. Ele apontou para o pomar com um gesto amplo e desdenhoso. As árvores, provavelmente macieiras ou pereiras em algum tempo distante, agora eram apenas galhos cinzentos e quebradiços que se estendiam para o céu como os dedos de um esqueleto. Não havia uma única folha verde, nenhuma. Eu te deixo com sua herança, Helena, disse sua voz carregada de veneno. Este pomar morto é o que você merece. Um campo tão seco e sem vida quanto você, para ver se consegue fazer algo crescer aqui. Inútil. Talvez assim você aprenda o que é trabalhar de verdade. A palavra inútil ressoou nos ouvidos de Helena, abafando qualquer outro som. Sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na caminhonete para não cair. Léo, ao sentir o tremor da mãe, começou a chorar em silêncio, escondendo seu rostinho na saia de Helena. Sofia, sempre mais corajosa, soltou-se da mãe e se postou diante do pai. Não diga isso para minha mamãe, você é mau, gritou com sua vozinha infantil, cheia de uma raiva que surpreendeu Helena. Reinaldo mal a olhou. Outra chorona resmungona, igual à mãe, resmungou. Virou-se, caminhou até a porta do motorista e subiu na caminhonete sem olhar para trás. Não dedicou uma última palavra aos filhos, nem um último olhar. O motor ligou com um rugido que fez o chão tremer. A caminhonete deu a volta desajeitadamente e se afastou em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira avermelhada que os envolveu por completo, como se quisesse apagar a existência deles da face da terra. Helena ficou ali paralisada, com a poeira grudando em suas lágrimas silenciosas, vendo o veículo ficar cada vez menor na distância até desaparecer. O silêncio que restou era absoluto, quebrado apenas pelos soluços de Léo e o assobio do vento que passava entre os galhos mortos do pomar. Era um som triste,
como um lamento. Mamãe, papai não vai mais voltar? Perguntou Sofia, sua coragem desvanecendo para dar lugar ao medo. Helena ajoelhou-se na poeira e os abraçou com todas as suas forças. Queria dizer-lhes que tudo ficaria bem, que era apenas um pesadelo, mas as palavras não lhe saíam. A mentira era grande demais e a verdade cruel demais. Eu estou aqui, foi a única coisa que conseguiu sussurrar. E sempre vou estar com vocês. Eu amo vocês mais que tudo neste mundo. Ficaram abraçados por um tempo que pareceu eterno. Um pequeno e frágil grupo de náufragos num mar de desolação. Finalmente, com um esforço sobre-humano, Helena se pôs de pé. Tinha que se mover por eles. Recolheu as poucas coisas que Reinaldo lhes havia atirado e, com as crianças grudadas nela, caminhou em direção à cabana. O alpendre de madeira rangeu sob seus pés, ameaçando ceder. A porta pendia de uma única dobradiça. O interior era ainda mais deprimente. Havia apenas um cômodo sujo e escuro. O telhado tinha buracos por onde entravam raios de sol, e as paredes estavam cheias de rachaduras por onde soprava o vento. O cheiro era uma mistura de umidade, poeira velha e excrementos de roedores. "Estou com medo, mamãe", sussurrou Léo, agarrando-se ainda mais forte a ela. "Não tenha medo, meu amor. Vamos limpar um pouco e você vai ver que não é tão ruim", mentiu Helena, embora ela mesma estivesse aterrorizada. Escolheu o canto menos danificado e começou a tarefa com suas próprias mãos. Começou a varrer o chão, a tirar o lixo e as teias de aranha. Arrastou os colchões para dentro e os colocou no chão limpo. Enquanto trabalhava, seus filhos a observavam em silêncio, sentados num canto, seus rostinhos refletindo o medo e a confusão que ela tentava esconder. Quando o sol começou a baixar, o frio começou a se fazer sentir. Não tinham luz, nem velas, nem como fazer fogo. Tampouco tinham comida, além de algumas poucas bolachas que Helena levava na bolsa. Deu uma para cada um e guardou o resto para o dia seguinte. A noite chegou, e com ela uma escuridão total e uma sinfonia de ruídos desconhecidos. O ranger da madeira da cabana, o uivo de alguma coruja, o sussurro constante do vento no pomar morto. Cada sombra parecia uma ameaça. Helena sentou-se no colchão com seus filhos, um de cada lado, cobrindo-os com seu próprio corpo para dar-lhes calor. A fome lhe retorcia o estômago, mas era o frio da alma o que mais lhe doía. As palavras de Reinaldo se repetiam em sua mente uma e outra vez. "Um campo tão seco e sem vida quanto você, inútil." Era isso que ela era? Uma mulher seca, sem vida, inútil. Havia dedicado os últimos 10 anos de sua vida a ser esposa e mãe, a cuidar de Reinaldo, a criar seus filhos, a manter um lar. E tudo para quê? Para ser descartada como lixo num lugar esquecido por Deus. A humilhação era um veneno que lhe queimava por dentro. Chorou. Chorou em silêncio, com lágrimas quentes que escorriam por suas bochechas e caíam sobre o cabelo de seus filhos, que finalmente haviam adormecido, exaustos pelo medo e pela tristeza. Olhou para eles a luz pálida da lua que entrava pelos buracos do telhado. Seus rostos pacíficos, suas pequenas mãos. Eles eram a única coisa real, a única coisa que importava. Se ela se deixasse vencer, se tornasse aquela mulher inútil que Reinaldo dizia que era, o que seria deles? O pensamento foi como uma descarga elétrica. Não podia permitir-se isso. Não daria a Reinaldo essa satisfação. A raiva, uma raiva fria e profunda, começou a deslocar o desespero. Olhou pela janela quebrada para o pomar. Os galhos esqueléticos pareciam garras que tentavam prender a lua. Reinaldo acreditava que a havia sentenciado a morrer naquele cemitério. Acreditava que ela murcharia e secaria, assim como aquelas árvores. A primeira noite foi a mais longa de sua vida. A fome, o frio e o medo foram seus companheiros. Mas quando os primeiros raios da aurora tingiram o céu de um rosado pálido, encontraram Helena desperta. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas já não havia desespero neles. Havia uma nova luz, uma centelha de desafio. Levantou-se com cuidado para não acordar as crianças e saiu da cabana. O ar da manhã era fresco e cheirava a terra seca. Caminhou lentamente em direção ao pomar morto. Parou em frente à árvore mais próxima,
uma grande e retorcida, cuja casca se desprendia como pele velha. Estendeu a mão e tocou a madeira áspera e sem vida. Não sentiu desesperança. Sentiu uma promessa silenciosa que nascia no mais profundo de seu ser. Reinaldo a havia deixado ali para que morresse, mas ele não a conhecia. Não conhecia a força que uma mãe pode encontrar no fundo do abismo. Olhou o campo de árvores mortas e, pela primeira vez, não viu um fim, viu um começo. A madeira morta podia dar calor. A terra seca, com trabalho e água, podia voltar a ser fértil. O desprezo de Reinaldo não seria seu epitáfio, seria o combustível que a faria arder. No silêncio daquele amanhecer, rodeada pelos fantasmas de um pomar esquecido, Helena soube que não se renderia. Lutaria mesmo que tivesse que arrancar a vida das pedras, mesmo que tivesse que converter cada galho morto em uma ferramenta. Ia construir um futuro para seus filhos naquele mesmo lugar que havia sido escolhido para ser sua tumba. A batalha apenas começava. O sol da manhã se ergueu preguiçoso sobre o pomar morto. Mas desta vez, Helena não o viu como uma testemunha de sua miséria, mas como um aliado. O calor que antes a oprimia agora era uma promessa de energia, de trabalho. O primeiro era a sobrevivência imediata. Tinham as poucas bolachas que restavam e, acima de tudo, precisavam de água. Deixou as crianças dentro da cabana com a estrita ordem de não sair e começou a explorar os limites da propriedade. O terreno era seco e empoeirado, coberto de mato espinhoso e a grama amarelada que rangia sob seus pés. Caminhou seguindo a inclinação natural do terreno com a vaga esperança que seu avô lhe havia ensinado. A água sempre busca o caminho mais baixo. Depois de quase 1 hora de busca, quando a sede começava a ser uma tortura e o desespero ameaçava voltar, ela ouviu um murmúrio quase imperceptível. Apurou o passo, afastando galhos secos e o viu. Um filete de água, fino e fraco, que escorregava entre umas pedras cobertas de musgo. Não era um riacho caudaloso, mas era água, água limpa e corrente. Helena caiu de joelhos e bebeu com avidez, sentindo como a vida voltava ao seu corpo. Encheu a garrafa vazia que levava e chorou, desta vez de puro alívio. Tinham água, poderiam sobreviver. Com o problema mais urgente resolvido, sua mente se concentrou na promessa que havia feito a si mesma. Olhou o mar de árvores mortas que a rodeava. Reinaldo os havia chamado de sua herança, e ela ia aceitá-la. A madeira, embora morta, tinha um valor. Podia ser lenha para se aquecer, para cozinhar, mas Helena sabia que queimar lenha para si mesma não a tiraria da pobreza. Precisava de algo que pudesse vender. E então, uma lembrança de sua infância no campo voltou a ela com uma clareza assombrosa. Os homens que faziam carvão cavavam buracos na terra, os enchiam de madeira, os cobriam e acendiam um fogo lento que, sem ar, transformava a madeira em carvão vegetal. Carvão era um bem precioso na região. As pessoas o usavam para cozinhar, para aquecer seus lares no inverno. Se pudesse fazer carvão, poderia ter algo para vender. O plano era descabido, exaustivo, mas era um plano. Precisava de ferramentas. Lembrou-se de ter visto um pequeno barracão de zinco enferrujado atrás da cabana, quase engolido pelo mato. Com o coração batendo com uma nova esperança, dirigiu-se para lá. A porta estava emperrada pela ferrugem e teve que usar uma pedra para golpeá-la, até que cedesse com um rangido metálico. O interior cheirava a terra úmida e a esquecimento. Remexendo entre escombros e lixo, encontrou seu tesouro. Um machado velho com o cabo lascado, mas a cabeça de ferro sólida, uma serra manual enferrujada, a que faltavam alguns dentes, mas que ainda parecia funcional. Para ela, naquele momento, eram mais valiosas que ouro. Passou o resto da manhã afiando o machado e a serra com uma pedra plana que encontrou perto do riacho. O trabalho era árduo, mas com cada passada, sentia que estava afiando também sua própria determinação. À tarde, enfrentou sua primeira árvore morta. Era enorme e sua madeira seca e dura como pedra. O primeiro golpe com o machado mal fez uma marca. Helena não se desanimou. Golpeou uma e outra vez, colocando todo o seu peso, toda a sua raiva,
toda a sua desesperação em cada movimento. O suor lhe encharcava a roupa e lhe embaçava a vista. Suas mãos, pouco acostumadas a um trabalho tão brutal, logo se encheram de bolhas que estouraram e começaram a sangrar. As crianças a olhavam da porta da cabana, assustadas e em silêncio. Sofia, ao ver as mãos dela, correu até ela com um pedaço de sua própria camisa. "Ponha isso, mamãe, para não doer tanto", disse enquanto lhe enrolava as mãos com o pano. O gesto da filha deu a Helena a força que precisava para seguir. Durante dias, essa foi sua rotina. Levantava ao amanhecer, buscava algumas raízes e ervas comestíveis que recordava de sua infância e depois se dedicava a cortar a madeira morta. Era um trabalho brutal e exaustivo. À noite, caía no colchão como uma pedra com o corpo dolorido, mas com a satisfação de ver a pilha de troncos e galhos crescer dia a dia. Quando teve uma quantidade considerável de madeira, chegou o próximo passo: o buraco para o carvão. Escolheu um claro no terreno e começou a cavar com suas próprias mãos e um pedaço de metal afiado. A terra era dura e compacta, mas perseverou. Cavou durante horas até ter um buraco de 1 metro de profundidade e quase 2 de diâmetro. Com a ajuda de Sofia, que arrastava os galhos menores, encheu o buraco com a madeira, empilhou-a de forma ordenada como recordava ter visto, e depois a cobriu com uma camada de terra e grama úmida, deixando um pequeno orifício na parte superior e outro na base. Chegou o momento da verdade. Com o mesmo método que Isabel havia usado em outra história similar que lhe haviam contado, usou um pedaço de vidro que encontrou entre o lixo para concentrar o sol sobre um ninho de grama seca. Logo, uma pequena chama brotou. Com um cuidado infinito, a alimentou e a introduziu no orifício da base do buraco. Depois o tapou quase por completo. O plano era que a madeira queimasse lentamente, sem oxigênio, durante vários dias. A espera foi uma tortura. Fumaça branca e densa começou a sair pela chaminé improvisada. Helena não sabia se estava fazendo certo. Queimaria tudo rápido demais? O fogo se apagaria. Mal dormiu durante aquelas noites, vigiando a fumaça, rezando para que seu esforço não fosse em vão. Uma tarde, enquanto estava sentada vigiando seu forno de carvão, viu uma figura ao longe, um homem mais velho montado em uma mula que se aproximava lentamente pelo caminho. Seu primeiro instinto foi pegar as crianças e se esconder na cabana. O medo de estranhos estava profundamente enraizado, mas o homem não parecia ter pressa e seu porte era tranquilo. Parou a uma distância prudencial. "Boa tarde", disse o homem com uma voz grave e amável. Tinha o rosto curtido pelo sol e uma barba branca e espessa. "Desculpe-me por me aproximar assim. Meu nome é Seu Ramiro. Moro a algumas léguas daqui. Há semanas vejo fumaça sair desta propriedade que está abandonada há anos. A curiosidade me venceu." Helena se pôs de pé, limpando as mãos sujas na saia. "Boa tarde, sou Helena." Seu Ramiro assentiu lentamente, seus olhos amáveis percorrendo a cena. A cabana em ruínas, as crianças magras que espreitavam pela porta e a mulher de aspecto frágil, mas com um olhar de aço, de pé junto a um buraco fumegante. "Ouvi histórias no vilarejo", disse com delicadeza, "sobre um homem que... Bem, lamento muito pelo que está passando, senhora." Helena simplesmente assentiu, um nó se formando em sua garganta. "Está fazendo carvão?" perguntou ele, apontando para o buraco com a cabeça. "É o que estou tentando", respondeu Helena. Seu Ramiro desceu da mula e se aproximou. Olfateou a fumaça. "A fumaça está muito branca", disse. "Isso significa que a madeira ainda está úmida por dentro. Está cozinhando, não carbonizando. Perderá muito peso e o carvão será de má qualidade. Tem que deixar a madeira secar mais tempo ao sol antes de colocá-la no forno." Deu-lhe vários conselhos mais. Como controlar o cozimento pela cor e pelo cheiro da fumaça. Como saber o momento exato para apagar o forno cobrindo-o por completo. Eram segredos de um ofício que Helena desconhecia por completo. "Vejo que é uma mulher de muito temperamento", disse seu Ramiro, olhando-a com admiração. "Mas a senhora e seus filhos não podem viver só de temperamento." Desamarrou um alforje de sua mula e tirou um pedaço de queijo, um pão caseiro
e algumas verduras de sua horta. Tome para as crianças, e amanhã voltarei com algumas ferramentas melhores do que as que possa ter no campo. Ou nos ajudamos ou a terra nos come vivos. Naquela noite, enquanto comiam o pão e o queijo, Helena sentiu pela primeira vez em muito tempo que não estava completamente sozinha. A bondade daquele estranho foi um bálsamo para sua alma ferida. No dia seguinte, seu Ramiro cumpriu sua palavra. Trouxe-lhe uma serra em bom estado, um machado melhor afiado e, o mais importante, um saco de feijão e milho. Seguindo seus conselhos, Helena construiu um segundo forno enquanto a madeira secava ao sol. Sua próxima tentativa foi um sucesso. Quando finalmente abriu o buraco resfriado, encontrou um monte de carvão preto, brilhante e leve. Ela havia conseguido. Seu Ramiro a ajudou a embalá-lo em sacos velhos que ele mesmo lhe trouxe. Há um armazém na encruzilhada, que há umas 2 horas daqui, explicou. O dono, seu Joaquim, sempre compra carvão. Vá lá da minha parte. Diga a ele que é o carvão da mulher valente do pomar morto. A viagem foi uma odisseia. Helena carregou um saco pesado nas costas e caminhou durante horas sob o sol escaldante com as crianças, seguindo-a de perto. Quando chegou ao armazém, um pequeno edifício de taipa empoeirado, sentiu-se intimidada. Seu Joaquim, um homem gordo e de poucas palavras, examinou o carvão com olho crítico. Quebrou um pedaço. Soou seco e metálico. Assentiu. É um bom carvão, disse. Deu a Helena um punhado de notas e moedas. Helena olhou o dinheiro em sua mão. Estava sujo, amassado, mas era dela. Havia ganhado com seu suor, com suas mãos ensanguentadas, com sua determinação. Sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase lhe saltaram as lágrimas. Aquele dinheiro não só compraria comida, significava liberdade, significava esperança. Comprou farinha, óleo, sal, um pouco de leite para as crianças e até uma pequena guloseima para cada um. O caminho de volta, embora estivesse igualmente cansada, pareceu mais leve. Naquela noite, jantaram uma sopa quentinha e pão fresquinho em um fogo que ardia com seu próprio carvão. Viu seus filhos sorrirem pela primeira vez em semanas e soube com uma certeza absoluta que aquele era apenas o princípio. Havia transformado a madeira morta de sua humilhação no primeiro pilar de sua nova vida. Os meses se converteram em 1 ano e depois em 2. A vida no pomar morto se estabeleceu numa rotina exaustiva, mas constante, marcada pelo ritmo do machado e pela fumaça dos fornos de carvão. Helena havia se transformado. Sua pele estava curtida pelo sol e pelo vento, e suas mãos, embora permanentemente cobertas de calos e cicatrizes, eram fortes e hábeis. Havia aprendido a linguagem da madeira, o segredo do fogo brando, a arte da sobrevivência. O pomar já não parecia um cemitério. Pouco a pouco, árvore por árvore, Helena o estava desmantelando. Os esqueletos cinzentos que antes dominavam a paisagem agora jaziam em ordenadas pilhas de troncos, secando ao sol antes de serem convertidos em carvão. Em seu lugar, restavam clareiras de terra avermelhada salpicadas de tocos, que Helena arrancava um a um numa batalha de paciência e força bruta. As crianças também haviam encontrado seu lugar neste novo mundo. Sofia, já com 10 anos, havia se tornado a guardiã da pequena horta que haviam conseguido criar em um pedaço de terra limpa. Com as cinzas do carvão como adubo e a água que carregavam cada dia do riacho, conseguiram cultivar feijão, milho e abóboras. Aqueles pequenos brotos verdes em meio à terra seca eram um milagre diário, um desafio direto à maldição de Reinaldo. Léo, com 7 anos, era o encarregado de recolher os galhos menores e de ajudar a mãe a tapar e destapar os fornos. Apesar da dureza de sua vida, eram crianças resilientes que encontravam alegria em um banho no riacho ou no sabor doce de uma abóbora assada nas brasas. A cabana, embora continuasse humilde, já não era uma ruína. Com o dinheiro de suas primeiras vendas, Helena havia comprado pregos e algumas tábuas para reparar a porta e o alpendre. Havia tapado os buracos do telhado com pedaços de telha que encontrou em um lixão e havia rebocado as paredes com uma mistura de barro e palha, tornando o interior mais quente e acolhedor. Já não era um refúgio contra o mundo, mas um lar. Sua relação com seu Ramiro havia se fortalecido.
O ancião a visitava toda semana, não tanto para ajudá-la, pois Helena já dominava o ofício, mas pelo prazer de sua companhia. Compartilhavam um bom café enquanto observavam a fumaça, e ele lhe contava histórias do campo, transmitindo uma sabedoria que não vinha nos livros. Havia se tornado o avô que seus filhos nunca tiveram. No entanto, o caminho seguia cheio de obstáculos. Um inverno, uma tempestade terrível atingiu a região durante 3 dias. O vento uivava como um lobo e a chuva caía sem piedade. O riacho transbordou, inundando seus fornos de carvão e convertendo o caminho para o vilarejo em um lamaçal intransitável. Durante uma semana, ficaram isolados, sobrevivendo com suas reservas de milho e abóbora. Helena sentiu o velho fantasma do medo, mas desta vez não se deixou vencer. Assim que a chuva cessou, pôs-se a trabalhar, esvaziando a água dos fornos, reparando os danos e abrindo um novo caminho através da lama. A gente do vilarejo já havia se acostumado com sua presença. A carvoeira do pomar morto, a chamavam. Alguns a olhavam com admiração silenciosa, outros com uma pena que a Helena incomodava. E não faltavam os que cochichavam pelas costas dela com uma mistura de desprezo e curiosidade mórbida. Pobres coitados, diziam, criados na sujeira por uma louca que se acha homem. Helena aprendeu a ignorá-los, a levantar a cabeça e a lançar-lhes um olhar tão direto e firme que os obrigava a calar. Seu trabalho era duro e sujo, sim, mas era honrado, e ninguém tinha o direito de julgá-la. Um dia, quando já haviam passado quase 3 anos desde seu abandono, o passado retornou. Helena estava terminando de carregar um saco de carvão, com o rosto e os braços cobertos de fuligem, quando ouviu o barulho de um motor conhecido. Uma caminhonete muito mais nova e brilhante do que a que lembrava, parou em frente à sua propriedade. O coração lhe deu um salto. Era Reinaldo. Desceu do veículo. Estava mais gordo. Vestia roupas caras e usava umas botas de couro reluzentes que pareciam insultar a poeira do caminho. Ao seu lado, desceu uma mulher jovem, maquiada em excesso e com uma expressão de nojo ao contemplar o lugar. Reinaldo apoiou-se na cerca improvisada e a olhou de cima a baixo com um sorriso zombeteiro. Vá lá, mas se não é a rainha do carvão, disse sua voz pingando sarcasmo. Vejo que você tem estado ocupada. Transformou este lixão num lixão ainda mais sujo. Helena não disse nada. Ficou quieta com o saco meio levantado, sentindo os olhares de seus filhos que haviam espreitado pela porta da cabana. O que foi? O gato comeu a língua? Continuou Reinaldo, desfrutando de sua própria crueldade. Eu te disse, não disse? Que você ia aprender o que é a vida dura. Embora, para ser sincero, pensei que você sairia correndo em poucas semanas. É preciso reconhecer que você é mais teimosa do que eu lembrava. A mulher ao lado soltou uma risadinha. Ah, benzinho, não seja mal. Não vê que ela está se esforçando? Que fofinha a casinha de barro dela, tão rústico. A humilhação era um ácido que lhe queimava a garganta. Mas Helena se manteve firme, olhou-o diretamente nos olhos e em seu olhar não havia medo nem súplica, apenas um frio e profundo desprezo. Reinaldo pareceu notar a mudança, porque seu sorriso vacilou um instante. Bem, só estávamos de passagem. Vou comprar umas terras mais ao sul. Negócios, você sabe. Algo que você nunca entenderia. Fez uma pausa, olhando os claros onde antes havia árvores. E o que você vai fazer quando a lenha morta acabar, hein? A terra vai começar a te comer? Essa foi a frase que mudou tudo. A pergunta lançada como um insulto acendeu uma ideia na mente de Helena. Uma ideia tão audaciosa e tão grande que a deixou sem fôlego. Sem dizer uma palavra, Helena jogou o saco de carvão no ombro, com um movimento fluido e forte, demonstrando uma força que Reinaldo não esperava. Passou por ele sem olhá-lo e começou a caminhar pela trilha em direção ao vilarejo. Seu silêncio foi mais eloquente que qualquer grito. Foi uma declaração de indiferença, a prova de que ele já não tinha poder sobre ela. Reinaldo ficou desconcertado. Esperava lágrimas, súplicas, insultos, mas não o silêncio. Ei, estou falando com você, gritou, mas Helena não se virou. Frustrado e sentindo-se estranhamente derrotado, subiu na caminhonete e partiu cantando pneu.
Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. A visita de Reinaldo, em vez de afundá-la, a havia fortalecido. Seu desprezo havia sido o adubo que sua alma precisava. Sentou-se no alpendre sob as estrelas e olhou a terra que havia limpado com suas próprias mãos. O que você vai fazer quando a lenha morta acabar? A pergunta de Reinaldo ressoava em sua cabeça, mas já não como um insulto, e sim como um desafio. Ele acreditava que seu único recurso era a morte, os restos de um passado murcho. Mas ele não via o que ela agora via com uma clareza cegante. O verdadeiro valor não estava nas árvores mortas, estava na terra que havia debaixo delas. Uma terra que havia descansado durante anos, uma terra que ela mesma havia adubado com a cinza de seus fogos, uma terra a que tinha acesso a um riacho. Naquela noite nasceu um novo sonho, um sonho tão grande que a assustava e a emocionava em partes iguais. Não ia passar a vida vendendo carvão. Ia fazer o que Reinaldo, em sua arrogância, acreditava impossível. Ia trazer vida de volta àquele lugar. Não ia restaurar o velho pomar morto. Ia construir um novo, um pomar cheio de árvores jovens, fortes e carregadas de fruta. O carvão já não era o objetivo. Havia se tornado o meio para um fim grandioso. Cada saco que vendia, cada moeda que ganhava, seria um tijolo para seu novo império. Um império de vida que cresceria sobre as cinzas da humilhação. Olhou para o céu e sorriu. A verdadeira batalha acabava de começar. A ideia de plantar um novo pomar apoderou-se de Helena com a força de uma obsessão. Cada saco de carvão que vendia, cada moeda que ganhava, era guardado zelosamente numa lata. Já não comprava só o indispensável, agora investia. Com o conselho de seu Ramiro, viajou a um viveiro na cidade e gastou quase todas as suas economias nos primeiros 100 mudas de macieira, de uma variedade resistente e de fruto doce. O trabalho foi titânico. Limpar a terra dos enormes e teimosos tocos do velho pomar foi a tarefa mais dura que havia enfrentado. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer, cavando, puxando com cordas, usando alavancas improvisadas. Sofia e Léo, que entendiam a importância da missão de sua mãe, ajudavam em tudo o que podiam. Seu Ramiro, apesar de sua idade, vinha frequentemente para ajudá-la com sua força e, sobretudo, com sua sabedoria. Juntos, durante meses, transformaram aquele campo de morte em uma terra preparada para a vida. Plantaram as pequenas árvores em fileiras perfeitas, cada uma em um buraco cavado com esforço e regado com esperança. Ver aqueles frágeis caules verdes em meio à terra avermelhada era o espetáculo mais bonito que Helena havia visto jamais. Os anos seguintes foram uma lição de paciência. Enquanto seguia produzindo carvão para sobreviver, cuidava de suas árvores como se fossem seus próprios filhos. Regava-as, protegia-as das pragas com remédios naturais que seu Ramiro lhe ensinou e as podava com esmero. Viu como cresciam, como seus troncos se fortaleciam e como na terceira primavera se cobriam de tímidas flores brancas e rosadas. Quando colheu a primeira maçã de seu novo pomar, uma fruta pequena, mas perfeita, suculenta e doce, chorou de alegria e a deu a seus filhos como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. A produção inicial era pequena, mas a qualidade da fruta era excepcional. Helena começou a vendê-la na feira do vilarejo, junto com suas verduras e seu carvão. A gente que antes a olhava com pena, agora a olhava com um respeito crescente. Dona Helena já não era a carvoeira, era a mulher que havia feito florescer o deserto. O ponto de virada chegou um dia de feira. Um homem bem vestido, com ar de cidade, provou uma de suas maçãs. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Apresentou-se como o dono de uma pequena empresa familiar que fabricava geleias e doces artesanais de alta qualidade. Senhora, ele lhe disse com uma admiração genuína. Em 30 anos neste negócio, nunca provei uma maçã com este sabor. A senhora usa algum produto químico? Só sol, água e muito trabalho, respondeu Helena com um sorriso. O homem, chamado Ernesto, lhe fez uma proposta que lhe mudou a vida. Ofereceu-lhe um contrato para comprar toda a sua produção de maçãs a um preço muito mais justo do que podia conseguir na feira. Viu o potencial não só na fruta,
mas na história que havia por trás. Com a segurança do contrato, o pequeno negócio de Helena prosperou. O dinheiro do carvão e da fruta foi reinvestido em mais árvores, em um sistema de irrigação por gotejamento que lhe economizava um trabalho imenso, e na construção de uma casa de alvenaria simples, mas sólida, no lugar onde antes estava a cabana em ruínas. Pôde contratar alguns homens do vilarejo para que a ajudassem, criando trabalho em uma zona onde escasseava. Comprou uma pequena caminhonete usada para transportar sua fruta. Pomares Esperança. Assim chamou sua propriedade. Passaram 10 anos desde o dia em que Reinaldo a havia abandonado. A propriedade era irreconhecível. Um mar de macieiras verdes e frondosas cobria as colinas. Uma casa limpa e cuidada erguia-se no centro. O som das risadas de seus filhos e dos trabalhadores havia substituído o assobio do vento nos galhos mortos. Sofia, com 18 anos, estudava agronomia na cidade, com a intenção de voltar para ajudar a mãe a fazer o negócio crescer. Léo, com 15, era já um especialista no manejo da propriedade. Uma tarde, um homem se aproximou caminhando pela trilha. Andava curvado, com as roupas sujas e puídas. Estava magro e emaciado e seu rosto era uma máscara de derrota. Parou em frente à cerca, olhando a cena com uma incredulidade dolorosa, como se não pudesse processar o que via. Helena, que supervisionava a carga de sua caminhonete com caixas de maçãs reluzentes, o reconheceu no instante. Era Reinaldo. Sentiu uma pontada de algo que não era ódio nem rancor, mas uma profunda e avassaladora pena. O homem arrogante e cruel que a havia abandonado se havia convertido em um espectro, um despojo humano. Ele levantou a vista e seus olhos se encontraram. O impacto foi brutal para Reinaldo. Viu Helena, serena, segura, vestida com roupas limpas. Viu seu filho Léo, convertido em um jovem forte, que o olhava com desconfiança. Viu o império de vida que ela havia construído sobre as cinzas do pomar que ele lhe havia deixado para que morresse. A força abandonou suas pernas. Deixou-se cair de joelhos na poeira, e o choro brotou de seu peito em soluços dilacerantes que sacudiam todo o seu corpo. Helena, balbuciou entre lágrimas. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me. Helena se aproximou lentamente, sem medo, sem raiva, parou em frente a ele. Perdi tudo, Helena, gemeu ele com o rosto banhado em lágrimas e sujeira. Ela me deixou há anos, levou todo o meu dinheiro. Tenho vagado, doente, sozinho, não tenho para onde ir. Cometi tantos erros, fui um monstro. O que fiz a vocês não tem perdão. Mas eu te imploro, Helena, olhe para mim. Não me deixe aqui. Deixe-me trabalhar para você no que for, em troca de um prato de comida. Quero estar perto dos meus filhos. Helena o olhou ajoelhado, humilhado, quebrado. Viu o homem que a havia chamado de inútil, que havia desprezado seus próprios filhos, e sentiu que um ciclo se fechava para sempre. Agachou-se, mas não para levantá-lo. Olhou-o nos olhos e falou com uma voz firme, mas estranhamente suave. Olhe só para você, Reinaldo. Está colhendo exatamente o que plantou. O perdão dos meus filhos você vai ter que conquistar, se é que eles um dia decidirão dá-lo. Quanto a mim. Fez uma pausa e um leve sorriso de serenidade desenhou-se em seus lábios. Eu te perdoo, mas não se confunda. Não te perdoo para salvar você. Te perdoo para me libertar. Meu rancor era a última corrente que me prendia a você. E hoje eu a rompo. Ergueu-se em toda a sua estatura. Nós já construímos nosso caminho. Agora a você cabe encontrar o seu. Virou-se e caminhou de volta para sua casa sem olhar para trás. Léo se aproximou e a abraçou pelos ombros. Juntos entraram em seu lar, deixando Reinaldo soluçando sozinho na poeira, em frente ao paraíso que ele mesmo havia desprezado. A cena final transcorre um ano depois. Helena está caminhando ao entardecer por seu pomar florescente, agora expandido. Ao seu lado caminha seu Ramiro, muito idoso, mas com um sorriso orgulhoso. Sofia voltou de seus estudos e juntos planejam criar sua própria marca de geleias. Léo dirige a caminhonete com perícia. A propriedade Pomares Esperança é um negócio próspero e um lar feliz. Na parede do pequeno escritório de Helena, pendurada como um troféu,
está o machado velho e enferrujado que encontrou no barracão no primeiro dia. Um lembrete não da dor, mas da força que pode surgir das cinzas. Ela é Dona Helena, a mulher que recebeu um pomar morto, e com suas próprias mãos cultivou um império de vida e dignidade. E aí, gente, o que acharam dessa história emocionante? Deixem o like no vídeo, se inscrevam e comentem qual foi o momento favorito de vocês. Até a próxima. M.